Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 23, aula Matrizes 2, que dará continuidade ao que começamos a aprender na aula anterior. Hoje, vamos continuar a aprender a operar funções para utilizarmos com matrizes e problemas de álgebra linear. Agora, com foco especial no submódulo LinAlg, vamos ver quais são essas vantagens e funções que este módulo do NumPy tem para nos oferecer também. Além disso, vamos aprender a importar dados de outro software para dentro do nosso ambiente de programação em Python. Afinal, isso é muito comum e extremamente importante, pois na grande maioria das vezes, os dados que são gerados devem ser importados para o nosso algoritmo, seja ele de qual software ele foi gerado. Então, vamos aprender aqui um pouco sobre esse conceito. E para conectar tudo no fim, vamos então falar sobre como gerar uma imagem, como gerar um gráfico em Python. Afinal, ainda não demos muitos detalhes sobre a biblioteca Matplotlib. Então vamos ver como organizamos a nossa aula. Ela está dividida em 3 partes. Primeiro, vamos falar sobre as funções matriciais, Funções matriciais 2. Então aqui vamos dar um pouco mais de foco nas funções específicas do módulo LinAlg. Depois, vamos ter aqui importando dados, então vamos aprender como podemos fazer para importar dados dentro do nosso ambiente do Anaconda ou Spider, onde estaremos desenvolvendo nosso algoritmo em Python. E também plotando gráficos. Então veja que todos esses temas eles se conectam para que no fim aprendemos como podemos fazer se quisermos plotar um gráfico. Estão prontos para começar? Então vamos para o próximo slide. Funções matriciais 2. Vamos ver então quais são essas funções que vamos aprender hoje. Veja, temos aqui então recursos do submódulo LinAlg do NumPy que acrescentam mais funcionalidades de álgebra linear. Então vamos adotar a mesma forma que fizemos na aula anterior. Vamos ver quais são os comandos e vamos mostrar como parametrizá-lo na lousa, correto? Vamos ver aqui então. Temos o primeiro, o linalg.age. Ele calcula os autovalores e autovetores de uma matriz quadrada, correto? Então, isso é uma condição. Eu sei que vocês ainda não aprenderam os autovalores e autovetores durante este curso, pelo menos. Afinal, este não é o foco do nosso curso de álgebra linear aplicada a 1. Mas vocês já podem ter aprendido isso em algum momento durante os estudos de vocês, na escola ou em alguma pesquisa que vocês fizeram. Portanto, eu vou mostrar a vocês como utilizar essa função. Afinal, ela pode lhe servir em algum momento se você precisar. Além do que, a teoria de autovalores e autovetores é importantíssima e uma ferramenta extremamente poderosa de álgebra linear que irá solucionar diversos problemas para nós. Embora não vamos falar disso neste curso, tenha certeza que ainda vamos criar um curso envolvendo essa teoria. Bom, vamos na lousa então ver como ele funciona e vamos ver também o linalg.agevals e ele calcula os autovalores de uma matriz quadrada. Então vamos ver sobre esses dois comandos. Então vamos ter aqui o numpy.linalg.age. Olha como é simples, ele tem apenas um parâmetro. Veja que simples e direto esta função do módulo LinAlg. Então, temos apenas que definir aqui o parâmetro A, que é uma array multidimensional quadrada. Então, precisamos que A seja uma array multidimensional quadrada para que ele retorne os autovalores e os autovetores. Vamos ver um exemplo. Se fizermos w y igual a numpy.linalg.age, entre parênteses A, e A é uma matriz quadrada,
Então, vamos ter que y vai receber os autovetores e w irá receber os autovalores. Veja que é uma função que, assim como aprendemos, ela vai retornar não um, mas sim dois parâmetros. Então, nesta sequência, o w que vai receber os autovalores da matriz A e aqui o y irá receber os autovetores da matriz A, correto? E se utilizarmos o numpy.linAlge.age vals de A. Então, desta forma, vamos ter apenas um parâmetro de resposta. E este parâmetro que será retornado será apenas os autovalores. Então, não vamos precisar definir duas variáveis. Vamos definir apenas uma e isto irá retornar os autovalores de A, desta array multidimensional quadrada, correto? Vamos voltar, então, ver qual é o próximo comando. linAlge.norm calcula a norma de um vetor ou de uma matriz. Vamos ver como ele funciona? Vamos então colocar aqui numpy.linAlge.norm abre parênteses x ord igual non axis igual non vírgula keep dims igual false. Correto? Veja então a quantidade de parâmetros que temos nesta função. Então temos aqui que x é uma array unidimensional se for um vetor ou multidimensional se for uma matriz. O OR será responsável por definir a norma que queremos calcular deste vetor de 1 a 8. Afinal, ele é capaz de calcular 8 normas relacionadas a vetores e matrizes. Então, se deixamos sem nada de preencher, o non se refere à norma 2, que é a norma que mais vamos utilizar. Se você quer saber quais são todas essas normas, toda essa documentação está sendo disponibilizada no site oficial do NumPy. E você só precisa ir conferir para saber todas essas normas, ok? Este parâmetro axis será apenas se quisermos especificar o eixo do vetor que será calculado esta norma. E keepDims é um parâmetro que, se alterado, altera as características da resposta em relação aos eixos. Mas isso não vamos precisar utilizar agora. Vamos novamente simplificar e ver como funciona essa operação para a maioria dos casos. Portanto, se tivermos aqui x igual a numpy.linAlge.norm de um vetor A, ou seja, este é uma array unidimensional A, isso significa, se não definimos aqui o word, que vai ser armazenado em x a norma 2 do vetor A, correto? Então, é desta forma que ele funciona. E se quisermos alterar qual a norma, devemos colocar vírgula ord igual à respectiva norma que queremos calcular. Vamos agora voltar para a nossa lousa ver o que temos ainda. Bom, temos aqui outras funções algébricas disponíveis apenas no linAlge. Então, quais são essas ferramentas que vão nos ajudar especificamente para problemas de álgebra linear? Veja aqui, linAlge.inv calcula a matriz inversa. Importantíssimo! Eu vou até grifar aqui mais porque isso é extremamente importante. Temos aqui uma função que calcula a matriz inversa. Nós já vimos quantas funcionalidades isso pode ter para nós, para solucionarmos problemas algébricos,
muitas e muitas vezes vamos exatamente precisar disso, calcular a inversa de uma matriz. Vamos então, para a lousa, ver como isso vai funcionar. Bom, vamos apagar o que fizemos aqui para ficar um pouco mais organizado. Vamos lá. Bom, então temos aqui o numpy.linAlg.inv, correto? E o único parâmetro que temos que definir é o parâmetro A, que corresponde ao array multidimensional. Ou seja, se temos uma matriz A e desejamos calcular a sua inversa, precisamos apenas utilizar o comando numpy.linAlg.inv e declararmos a variável A, nossa array multidimensional. Mas lembrem-se, nem todas as matrizes possuem uma inversa. E caso apareça no seu console linAlg error, isso significa que não possui uma inversa da matriz que você está aplicando a função numpy.linAlg.inv. Então isso significa, obviamente, que só vamos conseguir a inversa da matriz A caso ela realmente exista. De toda forma, este comando é poderosíssimo e muito importante para nós. Vamos ver qual é o próximo. linAlg.det calcula a determinante da matriz. Bom, não vamos utilizar aqui a teoria dos determinantes para resolver os nossos exercícios, mas já aprendemos também algumas de suas funcionalidades e vimos que ele pode ser muito importante. Além do que, nos seus estudos, muitas vezes você pode também precisar utilizar o cálculo de uma determinante. Então é importante sim você saber. Isso pode ser útil para você. Então vamos mostrar como utilizar essa função para o cálculo do determinante de uma matriz. Vamos ver na lousa. Temos então numpy.linAlg.det e adivinhem qual é o único parâmetro? Exatamente, A, que é uma array multidimensional. Temos aqui A como uma array multidimensional. Então, se temos uma array multidimensional A, ou seja, uma matriz, e queremos calcular a sua determinante, devemos apenas utilizar este comando aqui, numpy.linAlg.det, direto e simples. É por isso que eu gosto tanto dessa biblioteca NumPy e deste módulo linAlg. Eles realmente nos ajudam demais, não é mesmo? Bom, vamos ver então qual é o próximo comando. Bom, temos mais dois comandos aqui. O primeiro é o linAlg.svd e ele calcula a fatoração de uma matriz através da decomposição em valores singulares. Bom, isso aqui também não está dentro da programação de conteúdo do nosso curso, mas decomposição em valores singulares, fatoração dessa matriz através da decomposição em valores singulares é uma ferramenta incrivelmente poderosa, uma das melhores e mais poderosas ferramentas de álgebra linear que podem nos ajudar a solucionar diversos exercícios. Portanto, é muito importante saber utilizar essa função. Afinal, sem dúvida, ainda vamos ter um curso tratando deste conhecimento e as suas grandes aplicações na prática. Além do que, você também já pode ter aprendido isso, ou na sua escola, ou nos seus estudos sobre álgebra linear. Então saiba que a programação tem a ferramenta que pode te ajudar também. Vamos ver como ela funciona. Temos então numpy linAlg.svd e agora os parâmetros. A, vírgula, full underline matrices true, vírgula, compute underline uv igual a true, vírgula, Hermitian igual false. Bom, você pode perceber que este comando, tudo que não tinha de parâmetros nos outros, ele aqui tem em dobro, não é mesmo? Então,
realmente é um comando com muitos parâmetros. E lembre-se, todas essas definições estão disponíveis no site oficial da Biblioteca NumPy. E é muito importante você sempre fazer esse exercício de pesquisar sobre a função antes de utilizá-la. E mais detalhadamente, mais inclusive do que a forma que estamos fazendo aqui. Afinal, se você souber todos os detalhes de uma função e como deve ser a sua parametrização, sem dúvidas, você não terá surpresas quando for utilizá-la. Afinal, não entender corretamente, perfeitamente, como funciona essa função pode trazer problemas no futuro. Então, sempre façam esse exercício. Bom, mas o importante aqui, como sempre queremos simplificar, neste comando é novamente o A, que é a nossa array multidimensional, ou seja, a nossa matriz. Veja que full matrices, compute UV e Hermitian são parâmetros que contêm um valor default, né? Temos aqui, não precisamos declarar, ele vai ser true, aqui também true e aqui false. Além do que, esses parâmetros são específicos da teoria de SVD, Singular Value Decomposition. Então, é este aqui o principal termo que precisamos e o resto está relacionado a esta teoria. Portanto, não vamos nos aprofundar aqui. Mas agora você já sabe que possui essa função numpy.linhauge.svd e aqui define a matriz A e assim você terá a sua resposta. Mas vamos agora ver qual é a última função desse slide. Vamos lá. Bom, temos aqui linhauge.solve. Muitíssimo importante. Eu vou novamente grifá-lo inteiro como fiz com a matriz inversa, o linhauge.inv. Então veja que ele resolve um sistema de equações matriciais lineares. Era exatamente isso que estávamos precisando, uma função que resolvesse funções lineares, sistemas lineares. Afinal, o que queremos aqui é exatamente isso, não é? Então, será que esta função vai ser aplicável sempre para nós? Ela vai solucionar todos os nossos problemas? Bom, vamos primeiro ver como ela funciona na lousa. Vamos para lá. Então, temos aqui numpy.linhauge.solve e os parâmetros são apenas A, B. Então, temos apenas dois parâmetros aqui que temos que descrever para solucionar essa função. Então, devemos associar A e B exatamente ao sistema AX igual a B, ou seja, se parametrizarmos A como esta matriz dos coeficientes e B como vetor coluna de respostas, vamos obter X como resposta desse sistema, como resposta dessa função. Então, é exatamente o que precisávamos, mas porém temos um pequeno detalhe. A matriz A, ela tem que ser uma matriz full rank, ou seja, uma matriz quadrada não singular. Então, A tem que ser quadrada e A tem que ser também não singular, que é o melhor dos mundos para nós. Quando encontramos uma matriz quadrada e não singular, conseguimos obter diretamente a resposta. Bom, então não. Respondendo à pergunta, esta função não resolve todos os nossos problemas. Resolve apenas se tivermos um problema AX igual a B, onde A, a nossa matriz dos coeficientes, for quadrada e não singular. Mas ok, vocês concordam que de toda forma ela já é muito útil para nós, não é mesmo? Então grave esta função. Podemos precisar muito dela ainda. Vamos então voltar para o nosso slide. Finalizamos então todas as funções que queríamos aprender aqui sobre álgebra linear, as funções que complementam o que aprendemos na aula passada. Então hoje vimos as funções do submódulo linalge, né? Então conhecemos aqui mais algumas funções muito importantes. E por enquanto é isso que precisamos saber. Vamos agora continuar. Vamos ver como importar dados. Importando dados. Vamos ver então que vamos aprender aqui. Veja, podemos utilizar o Python para importar os dados com origem de outros softwares e sistemas de aquisição.
Bom, lembrem-se, nos nossos problemas que vamos resolver, os dados que vamos utilizar, eles são reais. Então, eles podem vir de algum outro software ou algum sistema que aquisitou esses dados. E é super natural termos que importar esses dados para dentro do nosso ambiente Python, para o nosso algoritmo. Afinal, se utilizarmos uma ferramenta que conseguimos armazenar esses dados dentro de um array, pense em quantas ferramentas você já conhece para poder sim tratar esses dados, para poder solucionar um problema, utilizando os conceitos de álgebra, por exemplo. Então, este ponto ele é extremamente importante. Afinal, conseguir importar os dados para dentro do nosso algoritmo, estaremos colocando ele sob o nosso controle, pois sabemos diversas ferramentas de programação para poder tratar esses gráficos, técnicas de fatiamento, técnica de matrizes e também vamos aprender a como visualizá-los ainda nesta aula. Então, prestem bem atenção, pois este é um passo muito importante e muito comum quando você irá realmente resolver problemas da vida real. Vamos ter aqui então que esta prática é muito comum para a análise dos dados através do Big Data. Então, quando estamos falando da era dos dados, dos Big Data, estamos falando de uma grande quantidade de dados. Então, o que vamos aprender aqui é uma forma de uma extensão em como poder importar, por exemplo, esses tipos de dados para dentro do nosso algoritmo. E isso é muito comum, pois então é muito importante você saber essa técnica e como ela funciona. Então, existem muitas bibliotecas para desenvolver ciência de dados em Python e importar arquivos como o formato .csv do Excel, que no caso será o que vamos aprender aqui. Existem muitas bibliotecas que podem fazer essa função, que podem exportar de diversas extensões, não apenas do CSV, mas nesta aula vamos aprender o .csv do Excel, que é um exemplo muito comum e você pode encontrar diversas fontes de dados na internet com esse formato. Nós não vamos mostrar todos os formatos possíveis aqui, mesmo porque eu não sei todos os formatos possíveis. Lembre-se que temos uma grande quantidade de funções disponíveis, de bibliotecas disponíveis, e nós nunca sabemos todas elas. Sabemos apenas aquelas que queremos aprender, a que vamos precisar utilizar. Então, saibam que sempre na vida de vocês, vocês vão se deparar com momentos onde vocês precisam aprender algo novo, numa situação que vocês ainda não conhecem, que ainda não passaram por isso. E nesses momentos, vocês vão ter que buscar essas ferramentas e buscar esses conhecimentos. Mas, através de toda a base que vocês estão construindo aqui, vocês serão capazes, aprendendo hoje como importar em .csv, a aprender qualquer outro formato com uma facilidade maior quando você se deparar com essa situação diferente, certo? Então, temos sempre que desenvolver essa habilidade dentro de nós. Isso é muito importante. Teremos que também ser pessoas adaptáveis a novas situações. Então, vamos ver aqui um exemplo para ver como vamos fazer isso. Exemplo para ler um arquivo .csv de avaliação dos usuários dos filmes da Netflix e gravar os dados na array que vamos denominar aqui como notas. Então, isso é um processo importantíssimo, gravar em uma array. Vejamos, import CSV, então estamos importando uma biblioteca que vamos precisar usar aqui, que é o CSV, e vamos importar NumPy as NP, como já aprendemos. Comando notas, que é a nossa array, é igual NumPy, np.loadtxt, e temos aqui como parâmetro, veja, matriz underline netflix.csv. Então, esse é o nome do arquivo que queremos importar. O que vai delimitar aqui é a vírgula, veja que ela está entre aspas simples, a vírgula, e esta outra vírgula é para delimitar o outro parâmetro, que é o unpackTrue, correto? E aqui temos o dtype string. Bom, o que são cada um desses parâmetros? O delimiter, ele representa que
toda vez que tiver uma vírgula nesse arquivo, ele irá separar por colunas dentro desta array multidimensional notas, correto? Então, se tivermos uma vírgula, ele irá separar por coluna estes valores, correto? Temos aqui o unpack true. Se temos ele definido como true, significa que ele irá transpor a forma como esse arquivo está salvo. Então, ele irá passar esse arquivo transposto para dentro da variável notas. E o dtype string define que estamos caracterizando uma variável do tipo string. Se você ver o manual desta função np.loadtxt, você verá que temos mais parâmetros ainda para poder definir. Mas como disse a vocês, muitas vezes não vamos precisar de todos. Vamos precisar apenas de alguns que são os mais importantes para a nossa aplicação. Então aqui eu estou mostrando para vocês que somente através destes comandos de importar o que temos aqui neste arquivo matriz_netflix.csv para dentro da array notas, correto? Vamos à nossa lousa fazer um paralelo bem rápido sobre este comando. Vamos lá. Então imaginem que temos aqui o arquivo .csv e que, por exemplo, na primeira linha, ele contém o filme A, vírgula, uma nota 3,4,5,6. E cada valor aqui é uma nota que um usuário deu para esse filme. Temos aqui então filme B, na outra linha, 5, 2, 1, 5. E, por exemplo, na outra linha, temos filme C, 3,3,3,1. Bom, isso aqui é um arquivo .csv na extensão do Excel. E quando nós utilizamos o comando numpy.loadtxt dentro dos parâmetros que acabamos de mostrar, o que ele vai fazer é armazenar este conteúdo dentro de uma array multidimensional. E se colocamos os parâmetros para que a cada vírgula ele faça uma separação por colunas e colocamos também que queremos essa informação transposta, veja como vai ficar essa array. Vamos ter filme A, filme B, filme C, correto? E aqui as notas na parte transposta 5 e 6, aqui 5, 2, 1 e 5, e aqui 3, 3, 3 e 1. Ou seja, se aqui podemos definir então a nossa array multidimensional e podemos ter, por exemplo, associar isso a usuário 1, usuário 2, usuário 3 e usuário 4. Ou seja, podemos definir que cada uma dessas linhas aqui é as notas do usuário 1 para o filme A, depois para o filme B e por fim para o filme C. Ou seja, criamos aqui o que chamamos de banco de dados armazenados em uma array multidimensional. Então agora, com as técnicas, por exemplo, de fatiamento, podemos acessar todas as notas de um usuário, todas as notas relativas a um filme, podemos fazer diversas coisas. E é por isso que é muito importante aprendermos esse comando de importar arquivos de outros softwares, dados de outros softwares, correto? Então, esboçamos aqui o que seria parecido com uma situação de aplicação desse comando. Agora, vamos ver como fazemos para plotar os arquivos, para imprimir os gráficos, antes de irmos para a nossa prática, onde vamos aprender isso com mais detalhes. Vamos então para o próximo slide. Plotando gráficos. Mas afinal, por que isso é tão importante? Veja, para enxergarmos tendências e obtermos
respostas, muitas vezes precisamos visualizar graficamente a solução do problema. Então é por isso que é extremamente importante sabermos plotar um resultado. Afinal, na grande maioria das vezes, vamos precisar plotar, imprimir os nossos resultados. Além do que, quando enxergamos na forma gráfica, podemos tirar muitas respostas, muitas análises que não são possíveis ou são mais difíceis de se obter quando analisamos apenas o valor absoluto dos parâmetros. Então, o Matplotlib é a biblioteca mais popular de visualização de dados em Python e também é muito utilizado em conjunto da biblioteca Pandas para importar dados do Excel. Então aqui vamos aprender mais uma biblioteca muito famosa e popular na comunidade do Python, assim como o NumPy e o Matplotlib. O Pandas é uma biblioteca muito poderosa e ela poderá ser utilizada em conjunto com essas duas bibliotecas quando queremos, por exemplo, importar dados em .csv. Bom, mas você não vai me dizer que acabamos de aprender uma outra maneira de importar dados no CSV? Sim, mas existem diversas formas de se fazer isso. E eu estou apenas mostrando mais uma ferramenta, dando a vocês mais uma oportunidade de aprender a fazer esta operação. Então, embora o Pandas não seja o foco do nosso curso, vamos utilizá-lo durante este exemplo. Vamos ver então. Exemplo para ler e imprimir um arquivo .csv da variação de parâmetros de um ativo na bolsa de valores. Temos um arquivo que temos uma variação de parâmetros nos dados dentro dele, que neste caso é um ativo na bolsa de valores, correto? Então, temos algo que varia. Queremos imprimir esses dados. Vamos ver então como vai ficar esse algoritmo. Primeiro, import matplotlib.pyplot as plt. Então aqui estamos apenas importando este módulo pyplot do matplotlib, correto? Como plt. Import pandas as pd. Então vamos utilizar pd para representar o pandas. Então aqui são esses dois comandos iniciais para importarmos os módulos. Agora, veja, btc, ou seja, essa é a variável que criamos, é igual a pd, ou seja, do módulo pandas, a função read_csv, ou seja, ler um CSV, e aqui temos btc_5anos.csv, que é o nome do arquivo que desejamos armazená-lo dentro da variável btc, correto? Você vai ver, quando resolvermos na prática esse exercício, como a forma de armazenamento fica dentro desta variável, correto? Mas por enquanto, vamos seguir apenas para entender o conceito. Então temos aqui plt_figure, certo? plt.figura, né? Então temos aqui um comando que é o .figure do plt, ou seja, dentro deste módulo pyplot que importamos como plt da biblioteca matplotlib. E ele tem figure size igual 25 por 15. Aqui estamos definindo os parâmetros do tamanho da imagem que queremos construir. Então, 25 por 15 é o tamanho deste gráfico. Qual vai ser o tamanho desta imagem? Na prática, quando você for utilizar esses comandos, você vai ver claramente mudando esses parâmetros, mudando também o tamanho da imagem que vocês estão gerando como resposta. Vamos continuar então. Temos também o plt.title. Então aqui definimos o título do nosso gráfico, o título da nossa imagem, que aqui é Bitcoin Prices Over Time in USD. Então temos aqui que a variação do preço do Bitcoin em dólares, correto? Então este é o título do nosso gráfico. Veja que aqui podemos então utilizar uma função que define o tamanho da imagem, uma função que define o título dessa imagem, sem se esquecer que utilizamos através do pandas um comando que irá ler esse arquivo CSV e armazená-lo dentro do btc, dessa variável. Temos também plt.plot. Então aqui vamos definir o que vamos plotar nesse gráfico.
Veja, primeiro temos aqui BTC ponto, então veja que isso é uma característica do Panda, então como a nossa variável é o BTC, se colocarmos BTC.date, ele irá acessar os valores da coluna cujo nome é date. Então ele irá acessar estes valores e plotar no eixo X, correto? E no eixo Y será BTC.addClose. Então esta coluna que está armazenada em BTC, cujo nome é este, será os valores que serão plotados no eixo Y, correto? E isso é uma grande característica da biblioteca do Pandas. Essa é uma funcionalidade muito importante da biblioteca do Pandas, correto? Então vamos ver aqui, label igual United States. Então esta é a legenda que temos para o nosso gráfico. Então aqui, PLT xticks rotation igual 45. Veja, o PyPlot possui diversos comandos para que conseguimos customizar o nosso gráfico, adicionando a ele diversos padrões e características da forma que vamos querer. Então, estamos aprendendo algumas delas aqui. O rotation 45, plt.xticks, significa que os valores do eixo X estarão rotacionados 45 graus. Isso pode ser importante caso você tenha valores muito altos de sua escala e eles possam, por algum acaso, sobrepor o próximo. Então é apenas uma questão estética, mas que eu estou mostrando aqui para vocês qual é essa possibilidade e ferramenta que temos. E temos aqui plt.xlabel, período, e plt.ylabel, preço em dólares. Então aqui estamos colocando a legenda do eixo X, que é o período, que vai ser aqui o btc.date. Então vamos colocar estes valores desta coluna que está armazenada em BTC no eixo X, e no Y temos o preço em dólares. Então teremos aqui o BTC addClose, que será os valores que serão plotados no eixo Y, e a legenda preço em dólares. Ou seja, aqui estamos plotando o preço em dólares, a variação do preço em dólares do Bitcoin em determinado período, correto? Conseguiram entender de uma forma geral como isso funciona? Viram como temos diversas funcionalidades, tanto do matplotlib.pyplot como do Pandas, que podemos utilizar. Então, sabemos agora duas maneiras de importarmos dados para o nosso algoritmo em Python e também aprendemos a como utilizar o matplotlib para plotar esses dados. Bom, esse era então o conteúdo que eu tinha para passar a vocês na aula de hoje. Afinal, além disso, também aprendemos a continuação dos comandos de funções matriciais, porém hoje com foco especial no módulo Linhagem, não é mesmo? Agora, está na hora de irmos para a nossa prática, de irmos para a nossa lousa, ver o exercício que nos aguarda. Afinal, temos que praticar tudo o que aprendemos aqui, não é mesmo? Vamos então para a lousa, vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá. Vamos ver então o que temos na nossa lousa para fazermos a prática de hoje. Acompanhe. Item número 1. Dadas as matrizes A e B, ou seja, pensem naquele sistema linear que aprendemos aqui. AX igual a B. Então, A como se fosse a matriz dos coeficientes e B o vetor coluna de resposta, por exemplo. Correto? Então, calcule, através dos comandos de linhagem, a matriz inversa de A e o vetor coluna das variáveis x. Utilizar os comandos linhagem.inv e linhagem.solve. Então aqui o que vamos fazer é aplicar o que aprendemos hoje sobre o módulo do NumPy, o módulo linhagem, que tem comandos específicos de álgebra linear. Então, dado essas duas matrizes aqui, a matriz dos coeficientes A, que é uma matriz 3 por 3, e o vetor coluna de resposta, o B, que é 3, 1 e 5, correto? Então a gente vai utilizar linhagem.inv e linhagem.solve. Vamos aplicar na prática essas duas funções, certo? Para calcular a matriz inversa de A e o vetor coluna das variáveis x. Então temos o ponto .inv, né, para calcular a matriz inversa,
e o solve, que vai solucionar esse sistema linear para nós e vai calcular o vetor coluna de variáveis x, correto? Bom, item 2. Agora vamos entrar na parte onde aprendemos a importar dados de um outro software, correto? Vocês se lembram disso? Então veja, através de um arquivo .csv, ou seja, um arquivo que veio do Excel, certo? Que contém as avaliações de 5 filmes por um grupo de usuários da plataforma Netflix, importe esses arquivos para um algoritmo em Python e salve estes valores em arrays para guardar em um banco de dados e futuramente utilizar essas variáveis. Utilizar a biblioteca NumPy. Então, nesse item 2, vamos apenas importar os dados de um arquivo .csv para dentro do nosso algoritmo e vamos, a partir disso, armazenar as avaliações, as notas de cada filme em arrays para que possamos futuramente utilizá-las. Então vamos criar um banco de dados, importando os dados de um outro software, nesse caso o .csv, correto? E agora vamos ver o que temos no item 3, que é do mesmo assunto, mas possui algumas diferenças, como vimos na teoria. Então, através de um arquivo .csv novamente, disponibilizado por uma plataforma de economia e bolsa de valores, importe esse arquivo para um algoritmo Python e imprima o valor relativo à variação do preço de negociação desse ativo em um gráfico pelo tempo. Utilizar as bibliotecas Pandas e Matplotlib. Veja que aqui então vamos importar esses dados utilizando as funções do Pandas, desta biblioteca que vimos aqui na aula de hoje. E depois vamos plotar esses valores utilizando a biblioteca do Matplotlib. Veja bem, recapitulando, no item 1 vamos aplicar o que aprendemos sobre o Lineaut, o módulo do NumPy. No item 2 vamos utilizar a biblioteca NumPy para importar dados de um arquivo .csv para dentro do nosso algoritmo. E no item 3, vamos aplicar a mesma funcionalidade, só que agora com o Pandas, e depois aplicar o que aprendemos sobre o Matplotlib e suas funções, para gerar um gráfico desses valores. Bom, é muito completo esse exercício, não é mesmo? Vamos aplicar tudo o que vimos hoje, mas eu tenho certeza que vocês estão preparados para isso. Então vamos agora para o Spider, vamos fazer a nossa prática. Estamos aqui então no Spider. Vamos fazer o primeiro exercício. Veja aqui comigo. Dadas as matrizes A e B, calcular a inversa e o vetor x de AX é igual a B. Bom, muito simples. Vocês vão ver novamente como o Lineaut, assim como tudo que aprendemos no NumPy, veio para facilitar a nossa vida. Então vai ser muito direto calcular tanto a inversa de uma matriz como o vetor coluna das variáveis para um sistema AX igual a B, onde o mesmo possui essa solução, certo? Então, vamos aplicar essas funções. Veja aqui comigo. Primeiro, vamos definir a matriz A e o vetor coluna B, certo? Vocês se lembram dos valores? Então, vamos aqui criar as nossas arrays. Primeiro, A é igual a np.array 3, 4 e 7, 1, 2 e 5, 3, 4 e 1. Agora, o B também é uma array, só que unidimensional. E vamos fazer um vetor coluna desta forma: 3, 1 e 5, correto? Bom, antes de aplicarmos as funções, vamos rodar o nosso algoritmo e ver o que vamos ter como variáveis do nosso problema. Run, vamos aqui aumentar, variável explorer, e veja que aqui criamos duas arrays. Então temos a matriz A, que é esta array aqui, multidimensional, e o vetor coluna de resposta B, certo? Até aí tudo bem. Bom, então nesse sistema, primeiro o que queremos aqui é calcular a inversa dessa matriz, certo? Para calcular a inversa dessa matriz, vamos usar as funções do Lineaut. Então, antes de utilizarmos essa função, preste atenção no que temos aqui na parte que importamos as bibliotecas. Veja que esta linha 8, estamos importando o NumPy como NP. Então aqui, quando criamos as duas arrays, utilizamos apenas a sigla NP
para utilizar o comando do NumPy, que é o .array, correto? Para criarmos arrays. Agora, quando formos utilizar as funções do linAlg, não vamos precisar np.linAlg.comando. Afinal, na linha 9 aqui, temos from NumPy, ou seja, da biblioteca NumPy, importe o módulo linAlg como linAlg, certo? Então aqui estamos utilizando o mesmo nome, mas isso significa que se quisermos utilizarmos as funções do linAlg, devemos pôr apenas linAlg, o nome dessa função. Acompanhe aqui comigo, você vai ver que vai ser muito direto e simples para calcularmos a inversa dessa matriz. Vamos aqui então, vamos chamar de ainv e vamos pôr linAlg.inv de A. Olha que simples temos aqui. E vamos rodar esse algoritmo. Veja, agora temos a matriz inversa da matriz A. Observe as duas matrizes aqui. Então, a inv é a matriz inversa da matriz A. E estes são os valores de entrada dessa matriz. Bom, isso significa que A possui uma inversa e seus valores são exatamente esses daqui, certo? Bom, se A possui uma inversa, vamos calcular agora o vetor coluna de respostas x, que poderia ser obtido se fizéssemos a multiplicação da matriz inversa pelo vetor coluna de resposta. Mas o linAlg possui um comando específico para esses casos, e ele é o .solve, certo? Vamos utilizá-lo também para calcularmos o x. Veja que interessante. Vamos fechar aqui e vamos colocar x igual linAlg.solve matriz A e B, correto? Vamos dar um run e veja que calculamos o x, então resolvemos um sistema linear aqui. É claro que para ser possível utilizar o solve do linAlg, temos algumas considerações que têm que existir para que esse sistema possua esse tipo de solução. Mesmo assim, viram como é incrível como conseguimos utilizar computação, Python e as funcionalidades de uma biblioteca, neste caso o NumPy e o seu módulo linAlg, para solucionar um problema de álgebra linear num estralar de dedos. Mas isso não significa que você é apenas um operador desses comandos, alguém que sabe como ele funciona e apenas aplica a solução. Afinal, já estudamos todos esses conceitos e você sabe também como funciona cada passo dessa solução. E é por isso que você pode e é capacitado agora para utilizar todas as vantagens que o Python e a programação vai te trazer, certo? Então, isso é muito importante. E agora temos mais ferramentas do que tínhamos antes para solucionar os nossos problemas. Então, aqui aplicamos o .inv e o solve, duas funções do linAlg, certo? Então, agora vamos fazer a segunda parte da nossa prática. Vamos para o exercício onde vamos importar dados de um arquivo .csv, certo? Vamos então para o nosso próximo algoritmo. Bom, vamos agora então fazer o nosso segundo exercício. Acompanhe aqui comigo. Primeiro ponto, importar as bibliotecas, certo? Então aqui temos o import CSV, que é a biblioteca que vai nos permitir fazer essa operação de importar este arquivo para o nosso algoritmo, correto? E aqui temos import numpy as np. Então, vamos utilizar o numpy para fazer esse processo, certo? Então, aqui temos importar .csv e salvar em uma array. Esta é a nossa missão, ou seja, temos que importar esses dados e salvar esses dados em uma array para utilizarmos uma forma de banco de dados que pode ser utilizada futuramente. Vocês se lembram? Esse arquivo contém notas de avaliações de filmes da plataforma Netflix. Bom, então primeiro passo, vamos criar um array onde vamos armazenar os valores que vamos importar do arquivo .csv, correto? Vamos fazer aqui então. Então vamos criar notas, que é uma nota, np.array e vamos criar uma array vazia. Vocês se lembram quando utilizávamos listas e funções para criar matriz e operar matrizes? Lembram-se do conceito que muitas vezes criávamos listas vazias antes de inserirmos os dados dentro dela? Bom,
é exatamente o mesmo conceito. Então aqui estamos criando uma array vazia antes de armazenar os valores que vamos importar do Excel. Bom, e é aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. Vamos aplicar exatamente o que vimos na teoria, certo? Então, veja aqui quais são os comandos para isso. Lembrando que, primeiro, o arquivo .csv está salvo no mesmo diretório no qual estou rodando esse algoritmo aqui. Ou seja, se você observar aqui em cima no meu diretório, onde está na pasta Python e aula 23.2, este arquivo que eu vou importar está exatamente dentro desta pasta Python também, certo? Isso é muito importante para que você consiga fazer e executar esta função. Então agora veja aqui. Vamos dizer que notas vai ser igual ao numpy, né, o lp.load. O nosso arquivo chama matriz_netflix.csv. Então matriz_netflix é o nome do nosso arquivo e .csv é a extensão dele. Vírgula, delimiter igual a vírgula. Então, o que vai delimitar uma troca de coluna, neste caso, é a vírgula, certo? Pois para o nosso arquivo .csv, as informações estão separadas por vírgula. E agora, vamos colocar unpack igual true. Então, vocês se lembram também que aqui é a parte de transpor ou não as informações contidas nesse arquivo. E vamos colocar aqui the type igual str, vamos declarar como uma string. Bom, antes de armazenarmos e organizarmos esses valores, vamos verificar como isso vai ficar aqui no nosso algoritmo. Então vamos rodar. Bom, aqui tivemos um erro, certo? E prestem muita atenção nesse tipo de erro. Afinal, novamente, ele é por falta de atenção. Veja, ele está me dizendo que o load tem um argumento não esperado, ou seja, me parece que estes argumentos aqui não estão condizentes com essa função np.load. E aprendemos que não é np.load que deveríamos usar nesse caso, e sim np_load_txt, ou seja, a função é outra, certo? E é por isso que cometi esse erro. Então preste muita atenção e, na dúvida, verifique e repasse sempre se a função que você está utilizando é aquela mesmo que você quer. Afinal, existem muitas funções em uma biblioteca e você pode cometer esse tipo de erro. Então, vamos aqui corrigir a indentação e vamos rodar novamente. Bom, perfeito, sem problemas. Vamos ver agora no Variável Explorer o que temos aqui. Bom, então aqui é notas, então esse é o nome da nossa variável. Ela é do tipo array of string, certo? E o size 5x5. Então temos aqui uma matriz 5x5. Vamos ver aqui como ela é composta. Veja, temos aqui, vamos aumentar, na coluna 0, temos aqui os nomes das variáveis, certo? Então a primeira linha fala dos filmes, a segunda linha as notas do usuário 1 relativos aos filmes, terceira linha nota do usuário 2, depois nota do usuário 3 e nota do usuário 4, certo? Quando colocamos o delimitador como vírgula, é porque estas informações estavam separadas por vírgula no nosso arquivo .csv e, ao transpor essas informações, deixamos desta forma. Então, esta é a informação que temos agora e vejam como isso é interessantíssimo. Afinal, importamos um banco de dados de um outro arquivo, um arquivo de um outro software e agora temos uma matriz, uma array dentro do nosso algoritmo. E por que isso é vantajoso? Porque sabemos trabalhar com arrays, sabemos como utilizar técnicas de indexação, técnicas de fatiamento, como manipular e fazer operações com essas arrays. Então agora, veja como vamos fazer um banco de dados a partir destas informações. Então vamos aqui, vamos fechar. Então vamos fazer as notas do filme A igual notas. Vamos querer da linha 1 até a última linha, ou seja, vou abrir aqui a nossa variável para vocês entenderem. Como queremos
as notas do filme A, ou seja, apenas estes valores aqui, e sabemos como utilizar a técnica de fatiamento de dados, é por isso que eu coloquei da linha índice 1 até a linha final, ou seja, deste ponto a este, do 1 ao 4. E queremos isso da coluna índice 1. Então, desta forma, eu estou pegando todos esses valores aqui, 1, 3, 3 e 4, estou armazenando ele numa variável chamada notas filme A, certo? Vou fazer isso para notas filme B, C e D. E desta forma, teremos o nosso banco de dados. Vamos aqui então terminar. Notas, underline, filme B é igual a notas, todas as linhas da coluna 2. E notas, filme C é igual a notas, do 1 até o final, da coluna 3. Notas, underline, filme D é igual a notas 1, 2 pontos, vírgula 4. Certo? Vamos então compilar esse programa. Notas filme A. Vamos ver o que temos aqui. 1, 3, 3 e 4. Vamos aqui abrir todas. Notas do filme A, notas do filme B, notas do filme C e notas do filme D, correto? E vamos ver se era exatamente isso que precisávamos. Notas totais aqui. Então vamos ver aqui, clicar aqui e veja, as notas do filme A são exatamente as mesmas que tínhamos na nossa matriz original, na nossa fonte de dados. Então pegamos as notas do filme A, que é 1, 3, 3 e 4, e jogamos numa variável chamada notas filme A. Pegamos as notas do filme B e fizemos a mesma coisa. Então veja que o B é 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4. Filme C, 4, 2, 1 e 2, 4, 2, 1 e 2. E filme D, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4. Aprenderam que importante é este conceito? Vejam, estamos vendo um exemplo simples, mas devemos pensar grande, extrapolar esse conceito para problemas muito maiores. Afinal, ainda não começamos a resolver os nossos problemas práticos, mas é exatamente esse conceito que eu quero que vocês tenham em mente. Sempre tentem enxergar o que fazemos aqui e as suas aplicações para problemas muito maiores. Afinal, na vida real, a quantidade de dados é tremenda e viram como é importante saber importar dados de um outro software para dentro de um algoritmo? Pois aqui, neste ambiente, sabemos sim o que fazer e temos diversas ferramentas para nos ajudar. É por isso que queremos sempre isso, certo? Bom, agora vamos aprender o método com o Pandas e o Matplotlib. Afinal, temos que também imprimir os gráficos. Isso é muito, muito legal. Então, vamos para a nossa última atividade de hoje. Vamos para o nosso próximo algoritmo. Antes de irmos para o último exercício, eu quero mostrar para vocês qual é a forma das informações contidas no arquivo .csv que vamos utilizar, certo? O nosso ponto CSV são informações relativas a um ativo da Bolsa de Valores durante um determinado período. Esse arquivo está organizado da seguinte forma. Se olharmos aqui, isto aqui é um print de uma tela do Excel. Se você não conhece o Excel, é um software da Microsoft, muito utilizado em diversas aplicações, principalmente no mercado de trabalho. E aqui temos algumas informações. Lembrando que no Excel as informações são armazenadas em formas de tabela. Aqui temos as colunas A, B, C, D e assim por diante. E aqui as linhas, correto? 1, 2, 3. E temos toda a informação armazenada aqui. Veja que na célula A1 temos aqui Date, Open, High, Low, Close, Add Close e volume, que são as informações do nosso artigo. Então, cada coluna dessa contém estas informações. Então, aqui 2019-01-01, isso aqui está relacionado ao período, às datas. Veja que isso aqui vai se seguir até a última linha. E o que queremos
é plotar a informação relativa à variação do preço desse ativo, que é justamente esse ADJ Close, né? Então, essa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta informação, a penúltima informação. Então, veja que o que queremos é exatamente plotar esta informação aqui, correto? Vamos selecionar até aqui. Então, o que vamos fazer é pegar esta coluna e plotar no eixo X e esta coluna vamos plotar no eixo Y, certo? E o primeiro passo para isso é importarmos esse arquivo para o Spider utilizando o Pandas. Vocês vão ver que o Pandas tem funcionalidades que relacionam este nome aqui que temos dessa coluna com os valores dessa coluna. Então vai ficar muito mais fácil na hora de utilizarmos as variáveis que queremos plotar, certo? Bom, agora que você já viu qual é a cara do nosso arquivo, você está pronto para começarmos a fazer o nosso último algoritmo da prática de hoje. Vamos então para o Spider. Vamos então começar o nosso último exercício de hoje, o último algoritmo. Veja, então aqui vamos importar e plotar dados de um arquivo .csv utilizando o Pandas e o PyPlot. Então, primeiro passo, vamos importar as duas bibliotecas que vamos utilizar agora, certo? Então, vamos colocar import matplotlib.pyplot as plt, correto? Então, aqui estamos fazendo essa importação de outra forma, diferente de como fizemos com o Lineage, por exemplo. Estamos já falando diretamente. Importe o módulo pyplot do matplotlib como plt, certo? E vamos também import pandas as pd, assim como aprendemos hoje na nossa teoria. Bom, e agora vamos utilizar as vantagens do Pandas. Ele tem um comando muito específico para já lermos um arquivo .csv e armazenarmos em uma variável, certo? Então eu vou criar o btc, pois vamos aqui utilizar um arquivo que contém a variação de um ativo na bolsa de valores, que é o Bitcoin, ou seja, dessa moeda digital. Então este arquivo contém a variação do preço do Bitcoin em um determinado período de tempo. E é isso que queremos fazer. Queremos armazenar essas informações dentro de uma variável e depois plotar apenas a variação deste valor por um determinado período de tempo, certo? Afinal, este arquivo que estamos importando para dentro do nosso algoritmo contém muitas informações, mas o que queremos plotar vai ser apenas a variação por um determinado período de tempo. Então, vamos utilizar aqui a função específica do Pandas que irá importar esses arquivos e armazenar no BTC, certo? Então, vamos utilizar pd.read_csv e aqui o nome do nosso arquivo. Lembrando que ele tem que estar no mesmo diretório, correto? Então, temos btc _1ano.csv. Então é desta forma que todas aquelas informações que vimos antes de começar o exercício estarão armazenadas nessa variável que criamos aqui, o BTC. E tudo isso utilizando a função Pandas, certo? Vocês se lembram que tínhamos diversas informações dentro daquele arquivo, todos separados por vírgula, onde cada linha correspondia às variações para um determinado período de tempo, e no eixo horizontal tínhamos diversos parâmetros, entre eles a variação do preço do Bitcoin, que era o ADJ Close. Vocês se lembram? E é exatamente ele que vamos querer plotar depois. Bom, mas o conceito disso tudo é vocês entenderem que existem diversas formas de fazer a mesma coisa, não apenas para importar dados de um CSV para um algoritmo, mas para praticamente todas as funções que queremos fazer. E o mais importante é sabermos que aquela que dominamos melhor, que sabemos utilizar melhor as suas funcionalidades, provavelmente é a que vai se adaptar melhor no seu algoritmo. Mas sempre busquem saber outras possibilidades. Se a que você sabe não atende a todas as suas necessidades, tentem outra. Provavelmente você vai encontrar uma função que atenda a tudo que você precisa. Então, durante o nosso curso,
não vamos nos especializar em pandas. Estamos vendo apenas este exemplo. Portanto, eu quero apenas que vocês sigam para entender que ele sim pode ser uma grande solução também quando queremos fazer esse tipo de coisa, certo? Então agora vamos utilizar o PyPlot, um módulo do Matplotlib, para criarmos a nossa figura e depois plotarmos as variáveis que agora armazenamos na variável BTC. Então, primeiro comando, vamos criar a nossa figura e determinar qual é o seu tamanho. Veja, vamos fazer plt.figure e vamos aqui fig size, entre parênteses, 25, 15. Então aqui estamos exatamente fazendo isso, criando a nossa figura e definindo o seu tamanho, 25 por 15, certo? Vamos então colocar um título no nosso gráfico, que vai ser o nome que queremos dar ao nosso gráfico, que vamos dar ao que vamos plotar aqui, as informações que vamos exibir na tela. Então vamos aqui, plt.title, variação do preço do Bitcoin em dólares, certo? Vamos aqui fechar. Então, este é o título do nosso gráfico. Agora, está na hora de definir quais são as variáveis que vamos plotar. E é nisso o que o Pandas é muito eficiente. Afinal, ele possui um conceito muito direto para fazermos isso. Acompanhe aqui comigo. plt.plot. E agora, o que queremos definir como os valores do eixo X é exatamente a variação do tempo, que é definida dentro do arquivo como as informações relacionadas à coluna do date, certo? Então, se colocarmos btc.date, ele vai utilizar todos esses valores no eixo X, correto? E agora no eixo Y, vamos querer o ADJ-close, ou seja, a variação do preço do Bitcoin. Então, vamos colocar aqui, vírgula, btc.adj-close. Aqui estamos definindo todos os valores. E agora vamos fazer os parâmetros de formatação, assim como aprendemos no exemplo da teoria. Então, vamos definir a cor, b.traço-label igual USA, ou seja, Estados Unidos. Então, essa vai ser aqui a nossa legenda. E agora, vamos aplicar os mesmos parâmetros de formatação que aprendemos na teoria para finalizar o nosso gráfico. plt.xtix rotation igual 45. Então, aqui ele vai rotacionar em 45 graus as informações que temos no eixo X, correto? plt.xlabel. Vamos colocar então agora os nomes dos eixos de cada eixo. Vamos colocar aqui período e plt.ylabel. Vamos colocar aqui preço em dólares, correto? Então, aqui conseguimos parametrizar tudo o que queríamos. E viram a grande vantagem do Pandas? Que quando importamos o arquivo, ele conseguiu selecionar as variáveis apenas pelo nome de cada coluna dessas variáveis. Ou seja, desta forma, podemos associar variáveis aos nomes que damos a ela. E isso pode facilitar muito quando estamos fatiando esses dados. Agora, vamos rodar esse algoritmo e ver se ele vai compilar sem nenhum erro. Vamos lá. Veja, mais um erro aqui, erro de sintaxe. Veja que eu coloquei aqui 2 parênteses e só abro um. Ou seja, eu fechei esse parênteses na hora errada. Eu gostaria que ele estivesse aqui, correto? Vamos tentar novamente. Name PLT is not defined. Veja que temos aqui, dizemos que PLT is not defined, ou seja, não definimos o PLT. Veja que na verdade definimos sim. Então temos algum erro aqui que não estamos entendendo. Se vamos subir aqui um pouco, veja que ele está na linha 2. E olhando aqui, linha 2. Então em algum momento aqui eu cometi uma confusão e escrevi um comando antes de importá-lo na biblioteca. E é por isso que ele deu que este comando não foi definido, certo? Veja, novamente, como os detalhes são muito importantes. Então vamos retirar isso daqui
com certeza errado. E agora vamos plotar novamente. Outro erro, fig size is not defined. Bom, o que faltou aqui? Veja, fig size, eu não coloquei o sinal de igual, eu não coloquei fig size definido por igual. Aqui faltou um igual, veja que é isso que falta. Quando eu vou observar neste ponto qual é a parametrização, veja que ele coloca aqui, ó, fig size igual. Então aqui ele mesmo me diz que eu preciso definir com igual e eu não fiz isso, certo? Lembrem-se sempre que é muito importante você conhecer como parametrizar uma função, pois assim vai economizar muito tempo e não vai sofrer com tantos erros assim quando for compilar um código. Bom, vamos tentar novamente. Text object has no property rotation. Então hoje eu acho que é o dia, hein? São vários e vários problemas aqui. Rotation. Então eu errei novamente aqui ao dar um nome. Não temos aqui o R. Vamos tentar novamente. E hoje é o dia mesmo. PLY is not defined. E não é PLY, não é, pessoal? Sabemos que é PLT. Então veja que aqui eu cometi um outro erro de digitação. E o que eu quero ensinar a vocês aqui é que é extremamente natural cometermos diversos erros enquanto estamos rodando um algoritmo pela primeira vez, pois temos muitos detalhes. Mas não fiquem preocupados. O importante é vocês terem a consciência do que vocês fizeram e entenderem o que vocês fizeram. Afinal, desta forma, vocês saberão solucionar todos os bugs que aparecerem por aí. Então vamos aqui, PLT, label. E finalmente, agora conseguimos. Vamos então verificar como ficou o nosso gráfico. Vamos aqui puxar para cá para aumentar bem e o nosso gráfico ficará aqui em plots. Vamos ver como ele ficou? Vamos clicar aqui e veja que aqui temos o nosso gráfico e a variação do preço do Bitcoin para um determinado período. Veja que aqui pode parecer um pouco pequeno para visualizarmos essa imagem, mas podemos, por exemplo, salvá-la se utilizarmos aqui, ó, Save Plot As, ou seja, podemos salvar essa imagem para poder ver em tamanho real e poder utilizá-la aonde quer que vamos precisar dela. Então veja como o Matplot é muito legal e o Pandas foi muito importante para nós. Agora, criamos o nosso primeiro gráfico e este é um ponto muito importante do nosso curso. Conseguimos começar a aplicar imagens gráficas, resultados em conjunto com toda a aplicação dos módulos numéricos de álgebra linear que estamos trabalhando aqui. E isso pode ser muito importante na prática, na nossa vida real, quando realmente formos querer aplicar programação para resolver problemas reais. Bom, mas podemos fazer algumas melhorias ainda nesse gráfico para que ele fique visualmente um pouco melhor. Acompanhe então quais vão ser essas mudanças, assim como estava descrita na nossa teoria. Veja aqui. Vamos aqui primeiro mudar, né, para cá. Vamos então usar alguns comandos para melhorar a nossa imagem. Font dict é igual font weight bold font size 18 e vamos aqui para cá e eu estou caracterizando alguns parâmetros da fonte que vou utilizar na escrita do nosso gráfico, certo? Vamos rodar esse algoritmo e ver quais vão ser as alterações. Vamos aqui no plot, para cá e veja que aqui já mudou. Observe as diferenças do primeiro para o segundo. Veja que eu mudei, eu alterei as informações do título. Veja que desta forma estou maximizando um pouco ainda dentro do Spider para visualizarmos essas mudanças. Veja aqui, variação do preço do Bitcoin em dólares. E aqui temos o preço em dólares, aqui o período e estes são os pontos do gráfico que representam estes valores, esta variação. Bom, é muito gratificante chegar até aqui e conseguirmos aplicar isso. Eu tenho certeza que isso irá abrir novas portas para vocês
e novas ideias surgirão agora que vocês sabem como plotar gráficos dentro do Spider. Você já sabe que o Matplotlib é capaz de fazer muito mais coisas além disso. Coisas muito incríveis que podem ser realmente muito úteis em muitas aplicações. E na nossa prática de hoje, aplicamos diversas ferramentas. Bom, mas agora vamos finalizar esta aula, certo? Afinal, já cumprimos todos os nossos objetivos. Vamos então para as considerações finais. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. Chegamos ao fim de mais uma aula, a nossa aula de número 23. Pois é, já estamos chegando na reta final do nosso curso e hoje foi mais uma oportunidade e mais um passo que demos a caminho do nosso objetivo. Eu estou muito empolgado para continuarmos até o fim e seguirmos aprendendo todas essas funcionalidades. Afinal, está incrível, não é mesmo? Juntar tudo que aprendemos de álgebra e programação e começar a conectar esses pontos. E olha que ainda nem chegamos nos casos reais. Pois é, vamos ter ainda muitos desafios aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então chegou a hora de encerrarmos a nossa aula e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima aula.